Põe abaixo tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo, e constrói um barco. E eis as medidas da embarcação que deverás construir. Que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento. Que seu convés seja coberto, tal como a abóbada celeste cobre o abismo. Leve então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Eu carreguei o interior da nave com tudo que tinha de ouro e de coisas vivas. Minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens. Você já ouviu essa história em algum lugar? Acha que eu tirei ela da Bíblia? Certo. Eu estava conversando com os alunos do curso lá da casa da Vó Maria Rosa, Povo do Oriente, e esse tópico acabou surgindo no meio do tema lá e tal. O filme Noé. Será que ele existiu? Bom, existem algumas questões pairando pela internet, aí, principalmente com relação ao descobrimento do que parece ser um barco no alto do Monte Ararat, que fica na Turquia. O piloto russo, Vladimir Roskovitsky, foi quem deu uma largada para toda essa busca aí que mais pra frente, né, na verdade até hoje ainda acontece. Enquanto ele sobrevoava a Turquia, avistou alguma coisa que entendeu sendo como os restos de um grande barco. Quando ele contou a novidade para o czar Nicolau II, em 1916, o camarada não perdeu tempo e logo no ano seguinte ele organizou uma expedição para ir até o Monte Ararat e ver se isso era verdade ou não. Segundo Efe Andrei Polyakov, que montou uma das últimas expedições aqui mais recentes, a expedição czarista encontrou a arca. Mas os documentos e as fotos que confirmavam o fato, eles acabaram se perdendo naquele caos da Revolução Bolchevique. E dizem as más línguas que por ordem do Trotsky. Desde então, muitos tentaram encontrar a arca. O último foi o americano Daniel McGivern, quase MacGyver, que saiu alardeando por aí que tinha encontrado a arca numa geleira de mais de 5.000 metros de altura a partir de imagens de satélites da CIA. Bom, essas são as coisas que nós efetivamente sabemos hoje sobre Noé. Ou seja, efetivamente, nada. Patavinas, bolhufas, negativo, zero. Mas agora vamos voltar àqueles versos que eu li lá no começo. Em meados do século XIX, após a descoberta da cidade de Nínive e a biblioteca do imperador assírio Assurbanipal, que aparentemente era tão grande que foi dali que o Alexandre o Grande tirou a ideia de fazer a biblioteca de Alexandria mais tarde, a nossa civilização começou a descobrir as civilizações mesopotâmicas mais firmemente. Elas têm o nome de Mesopotâmica porque elas ficam no meio entre o rio Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. Nessa biblioteca foi encontrado um escrito específico feito em escrita cuneiforme, que são umas escritas feitas com cunha, então elas têm um formatinho de cunha, de ser cunhada na terra, no barro, e que tratava da história da criação do mundo segundo os assírios entendiam. Essas tábuas continham em particular a história, na verdade a saga de Gilgamesh. Eu não vou entrar em detalhes com relação a essa epopeia de Gilgamesh, porque na verdade eu vim aqui para falar de Noé. Em certa parte do conto, o arqueólogo britânico George Smith encontrou uma referência muito interessante que ele apresentou em um encontro da Sociedade de Arqueologia Bíblica. E claro, causou um pátio alvoroço. Essa parte específica do conto pagão de Gilgamesh antecipava o dilúvio de Noé. Não antecipava no sentido de um dia isso no futuro acontecerá. Antecipava falando milhares de anos antes da Bíblia ser escrita, antes mesmo dos contos judaicos acontecerem. Essas histórias que estavam contidas ali na epopeia de Gilgamesh deviam ser muito populares naquela época, porque elas são encontradas em várias versões diferentes, escritas por vários povos em várias línguas. E as primeiras datavam do período babilônico antigo, 2000, 1600 anos antes da nossa era. Podendo ter surgido ainda muito antes, pois o protagonista dessa história é o lendário rei sumério Gilgamesh, quinto rei da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk, que teria vivido no período protodinástico II. Cerca de 2750 a 2600 anos antes da nossa era. Por exemplo, em certa parte do conto, a gente pode ler: a deusa então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, que é o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela deixou cair na selva e assim foi criado o nobre Enkidu. Tá aqui o Enkidu. Quem mais diz que os homens foram feitos do barro mesmo? Mas vamos parar somente na história de Noé. Na epopeia,
Gilgamesh parte em busca da imortalidade. E para isso ele precisa obter um segredo dos deuses com o imortal Utnapishtim. Para encontrar o imortal, Gilgamesh enfrentou uma longa jornada cheia de perigos e provações. Ao encontrar o Utnapishtim, ouve que este não poderá lhe tornar imortal, mas poderá revelar ao herói como ele se tornara um, e conta do dia em que os deuses, desgostosos com a sua criação, que é a humanidade, resolveram eliminá-la da Terra. Antes de eu prosseguir, eu vou deixar você, que é cristão e que tem a Bíblia em casa, ir lá pegar ela para você seguir junto comigo a historinha que eu vou contar. Já pegou a Bíblia? Para ficar mais fácil, você vai ter que encontrar o capítulo 6 do Gênesis. Foi? Bom, naqueles dias a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se e o mundo bramia como um touro selvagem. Este tumulto despertou o grande Deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses reunidos em conselho: o alvoroço dos humanos é intolerável, e o sono já não é mais possível por causa da balbúrdia. Os deuses então concordaram em exterminar a raça humana. Enki, que é o deus da água doce e da sabedoria, patrono das artes e protetor da humanidade, avisa Utnapishtim em um sonho das intenções de Enlil e orienta-o como sobreviver à catástrofe que estaria por vir. Põe abaixo a tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca tua alma salvar. Põe abaixo a tua casa, eu te digo, e constrói um barco. Eis as medidas que deverá construir. Que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento. Que o seu convés seja coberto, tal como a abóbora celeste cobre o abismo. Leve então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Depois de um pouquinho, o nosso Utnapishtim responde: eu carreguei o interior da nave com tudo que eu tinha de ouro e coisas vivas. Minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens, e todos os artesãos. Enlil então envia uma tempestade de grandiosas proporções, fazendo com que toda a terra desaparecesse sob as águas. Agora um outro pedacinho. Caiu a noite e o cavaleiro da tempestade mandou a chuva. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiram em fúria com 2 exércitos em guerra. Após a calmaria do grande oceano que se formara, Utnapishtim solta uma pomba para ver se a terra firme, que então possa desembarcar. Outro pedacinho. Na alvorada do 7º dia eu soltei uma pomba e deixei que fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei uma andorinha que voou para longe, mas não encontrando lugar para pousar, também retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam baixado, ela comeu, voou de um lado para o outro, grasnou e não mais voltou para o barco. Essa é uma versão do Sanders, de 1992, página 153. Continuando com o texto, eu abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha, em oferenda aos deuses. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Eu não estou aqui para julgar a crença de ninguém, nem para falar que você está acreditando numa bobagem. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Imagine que realmente alguém diga a um outro alguém que vai chover pra caramba por um tempo e que isso vai acabar inundando a terra inteira. Tipo janeiro, fevereiro e março aqui em São Paulo. Aí esse alguém, que ouviu do outro alguém, pega um casal de cada bicho, monta um barco e coloca todo mundo lá. E eles ficam vagando por um tempo no meio de um oceano sem fim. Sem contar o pesadelo logístico que isso ia ser para você colocar todos os bichos lá dentro, a gente tem uma questão muito bacana que eu vi no vídeo do Pirula, que eu vou linkar aqui embaixo. Se o barco encalhou mesmo no Monte Ararat, lá na Turquia, por que os pinguins andaram tanto, ou nadaram tanto, para chegar até o Polo Sul? Por que eles simplesmente não foram para o Polo Norte? Também é gelado. E se foi por conta da predação dos ursos polares, por que os ursos polares não foram para o Polo Sul? Eles resolveram ficar no Polo Norte. Sei lá, eu acho meio esquisito. Mas não acreditem em mim. Pesquisem por aí. É muito fácil achar a epopeia de Gilgamesh. Até na Wikipedia tem, se vocês quiserem dar uma lida, para tirar uma conferida. Se vocês quiserem procurar, eu vou deixar para vocês linkado aqui embaixo também o vídeo do Pedrinho, do Ateu Informa, que ele fez um vídeo falando sobre a epopeia de Gilgamesh e toda a história judaica, contando um pouquinho os paralelos que isso acontece. É bem interessante, é longo, mas é bem completo, eu aconselho que vocês vejam. É isso aí, gente.
um pouquinho da história de Noé através dos olhos do povo mesopotâmico. Gostou do vídeo? Clique em joinha, se inscreve no nosso canal que dá uma força brutal para a divulgação e até a próxima!